Celestialmente. Muito bem, muito bem. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo tranquilo. Gratidão pelo convite, uma honra estar aqui com você, estar com esse pessoal aqui que está entrando aí para bater um papo com a gente. Então, me sinto, como já dito, honrado em poder estar com você aqui e com todos essa noite. A honra é toda minha, toda Isso. nossa, viu, Sérgio? Boa noite, pessoal, todo mundo que está aí com a gente, Richard, Carol, Anderson, toda a galera aí que já... Raquel, Bárbara, deu uma boa noite, tem bastante gente entrando aí, né? Érica, sejam todos muito bem-vindos, fiquem muito à vontade para esse bate-papo, para essa live que nós fizemos aqui com bastante carinho para vocês, né? E, gente, lembrando que assim, a ideia é fazer uma apresentação de até 60 minutos, tá bom? A nossa explanação, a explanação entre mim e Sérgio, e que eu pretendo que seja, inclusive, mais do meu convidado, Sérgio, do que minha, vai durar mais ou menos 30, 40 minutos, tá bom, gente? E aí, 15, 20 minutos mais para o final da live, a gente vai deixar para responder as questões de vocês. Então, vão participando, vão dizendo quem vocês são, da onde vocês assistem a gente, e colocando, sobretudo, as perguntas e as participações de vocês, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá bom? E aí eu deixo 5 minutinhos ali finais da live para fazer as considerações finais, os agradecimentos finais. Sérgio, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu estou lisonjeado com a sua aceitação do convite. Eu tenho um carinho grande por você, uma admiração grande pelo trabalho que você realiza, tá bom? Então, que bacana ter você aqui comigo, aqui conosco hoje, para a gente fazer essa prosa, né? Legal. Eu digo mesmo, Marcelo. Muito obrigado. Gente, Dr. Sérgio de Oliveira Santos, né? Sérgio é psicólogo, psicólogo clínico, assim como eu, clinica na nossa querida cidade de Piracicaba, onde nós graduamos, né? Ele é doutor, ele é mestre e doutor em educação, né? Ele transita por diversas áreas do saber, né? Dentre elas a psicologia, a filosofia, a sociologia, a psicanálise, né? De uma maneira muito gostosa, muito bacana aí da gente ouvir. Ele vai poder contribuir com a gente justamente nesse sentido aqui hoje. E o tema de hoje, né, gente, né, a intenção de hoje da gente é justamente abordar a transição, né, de uma pessoa que desenvolveu a síndrome de dependência química, essa síndrome crônica recidivante, da qual eu venho falando para vocês nas lives anteriores, que estão lá já no meu YouTube, lá no YouTube da Clínica Marcelo Parazzi, para vocês acessarem, se inscreverem, ativarem o sininho e poderem perambular por todo o conteúdo que está lá, feito com carinho para vocês, né? Então, a gente tem dependência química na vida de um indivíduo para, né, o outro lado, que é a entrada em abstinência, ou seja, em não uso, e a manutenção dessa abstinência alcançada, né, que é quando o indivíduo que deixou de usar procura e luta bastante para manter essa abstinência, né? Esse não uso e, portanto, essa modificação do estilo de vida
que vai acompanhar todo esse processo dessa pessoa, né, e desse indivíduo, tá, gente? Bom, então, falando um pouquinho para vocês, né, dessa questão, uma das grandes questões aí da dependência química, do tratamento, né, Sérgio, em dependência química e da recuperação, é a aceitação por parte do indivíduo, né, de que há uma síndrome instalada na vida dele, né, de que ela gera uma série de perdas e de danos na vida desse indivíduo, né, para que ele possa começar a entrar em tratamento, entrar em recuperação. A partir do momento que isso acontece, vem uma outra necessidade de aceitação por parte desse indivíduo, né? E essa outra necessidade de aceitação por parte desse indivíduo é justamente a aceitação da transição, né? É a aceitação e o entendimento de que ele precisa migrar do ponto A, né? Dependência química ativa, como usuário de substâncias, para o ponto B, dependência química estacionada, dependência química controlada, sem o uso de substâncias. Porém, vejam, né, gente, veja, né, Sérgio, que entre o meu indicador direito, o ponto A e o ponto B, há aqui todo um percurso justamente a ser percorrido. Existe aqui um hiato, né, que precisa ser transitado, que precisa ser preenchido por esse indivíduo com o auxílio de outros indivíduos, dentre os quais muitas vezes aí nós profissionais. E o preenchimento desse ato, né, é uma jornada árdua, né, menos árdua do que o dependente químico imagina no início dessa transição, mas ainda assim árdua, né? Que precisa ser criativamente, exaustivamente, persistentemente preenchida, né? Para que ele possa colher os louros aí dessa luta, né? Desse movimento, né? E uma questão muito importante em meio dessa transição é justamente aceitar, né, para se obter os ganhos vindouros, né, os ganhos que há que se fazer renúncias, há que se fazer, há que se ter perdas, há que se elaborar lutos, né? Porque senão não acontece mudança, não acontece movimento, não acontece transição. O indivíduo não consegue sair do ponto A e acessar o ponto B. Eu acho que a grande questão da live hoje, né, Sérgio e pessoal, é justamente essa, né? A grande questão é o indivíduo poder construir, se reformar, se reinventar, né? Mas também trabalhar o seu desapego, né? Aceitar deixar algumas coisas para trás para poder ter espaço dentro dessa construção e dessa mudança do novo, né? Porque senão não vai ter espaço para o novo na vida desse indivíduo. O velho vai continuar a ser qualquer novo para o desenvolvimento desse indivíduo. E isso que traz, né, Sérgio, para a gente, já começando a passar a bola aí para você, traz renúncias, como eu disse anteriormente. E as renúncias trazem dor, né? E o que me chamou muita atenção de trazer você para essa live, né? Eu estou muito feliz que a gente está aqui juntos, é justamente a gente poder abordar um pouquinho com as pessoas que estão aqui na live com a gente, né? Como lidar com essa dor, como lidar com essa transição, né? De que forma suportar esse momento, né? E você ensinar e passar um pouquinho para a gente todo esse arcabouço aí teórico prático que você tem, que você traz,
né, que traz justamente essa noção, né, do lidar e do suportar, né, essas transições, essas perdas, essas renúncias que a gente tem que fazer para chegar no novo. Então, está aí a minha introdução, está aí a minha apresentação, as minhas apresentações, e vamos ter o prazer agora de ouvir um pouco o Sérgio. Sérgio. Nossa, Marcelo, que bela introdução, né? Uma gama de questionamentos, perspectivas aí, que não são nada fáceis, né? Da gente lidar, né? Não há, é como você bem pontuou no início, né? É uma síndrome, né? A dependência química, ela é uma síndrome, ela ocorre, ela acontece por N fatores, né? São N fatores que imbricam, né? Que entram ali na vida do sujeito e que acaba tamponando justamente algumas coisas que você disse aí, algumas faltas, algumas angústias, algumas lacunas, né, da passagem desse ponto A. Mas vamos lá. Acho que você falou várias coisas aí, um pouco do meu currículo, mas esqueceu o principal. Desculpe. A música popular brasileira, né? Estudo Freud e Nietzsche há 20 anos, mas né, o Freud um pouquinho menos, mas a música popular brasileira há 40, né? Então, algo... Oi? Você me permite, Serginho? Desculpa Claro. a minha falha, gente, Que é isso? verdade. Nós estamos diante aqui, viu, de um artista de mão cheia, né? Cantor, não sei que outros sinônimos eu posso dar, musicista, um estudioso da música popular brasileira, um amante da música popular brasileira, um artista que vai fazer toda aí uma costura para a gente e trazer toda essa arte, toda essa riqueza para nós. É isso aí. Corrigir? Nem Corrigir? tanto, mestre. Nem tanto, mestre. Nem tanto, mestre. Não, eu trouxe esse ponto porque antes da gente iniciar, você trouxe o Bêbado Equilibrista, né? Justamente que Bêbado Equilibrista fala justamente dessa passagem. Primeira referência ao início de Zaratustra, né? Zaratustra anunciando o equilibrista, né? E ao final dessa música, a gente tem quase que um lamento, né, que nos diz azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então, eu acho que a perspectiva inicial para a gente, né, tomando de mote essa lindíssima canção interpretada pela Elis, é justamente essa tarefa de fazermos da nossa vida uma obra de arte. E aí, se a gente então tem que se haver com a nossa vida, e esse é o preceito principal do Nietzsche, né? Fazer da nossa vida uma obra de arte. Então, me vem um ponto da tua fala, né, que você fala das renúncias que a gente precisa fazer daqui para cá. Então, para o Nietzsche, tem essa questão da renúncia, mas muito mais a questão de assimilar. Sabe? Assimilar as dores, trazer, compor com aquilo que a vida lhe traz. A vida, muitas das vezes, a gente... É igual eu costumo pensar naquele jogo Tetris, que você está lá esquadrinhando, coloca tudo quadradinho, espera que venha aquela barra, né, para a gente pontuar melhor, mas vem aquelas estrelas, e depois vem aquela outra estrela. E se a gente não souber trabalhar aquilo lá, game over. Né? Essa é uma metáfora um pouco dessa ideia de que a gente espera alguma coisa da vida, né? E, como diz a música, a vida espera ainda mais da gente. Né? Lenine já traz, a gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Né? Talvez nesse ponto, hoje, não muita paciência, porque uma das piores coisas para você falar para alguém quando ele está muito angustiado, paciência, fica tranquilo. Porque a pessoa não consegue, tem uma dor instalada, tem um sofrimento, né? E muitas das vezes o nosso trabalho, né, enquanto psicoterapeuta, é justamente ouvir esse sofrimento, acolher esse sofrimento e caminhar junto dessa pessoa aí para ver como é que ela vai fazer da própria vida uma obra de arte. Né? Então, talvez menos que as renúncias, né? Como é que a gente lida, como é que a gente trabalha, como é que a gente se inventa nesse desafio,
de sair de uma dependência, né, e ir para a independência, no caso. Então, esse seria um primeiro ponto para a gente pensar. Como é que a gente faz da nossa vida uma obra de arte? E aí é importante, né, você fique à vontade para fazer as considerações que você quiser, Marcelo. Mas aí a gente precisa pensar a função da droga na vida da pessoa. Agora, há pouco, né, falava dessa questão de tamponar, de tapar, né, de tentar aplacar aquela angústia, aquela ansiedade que vem. E a gente pode falar de muitas drogas, né? Tem as listas e as ilícitas. Eu, particularmente, né, desde a nossa graduação, né, para quem não sabe, o Marcelo era um dos alunos mais atuantes, né, e mais brilhantes da nossa turma, diga-se de passagem, né? Rasgação de seda à parte, né? Lembrando da nossa... E sem demagogia alguma, né, que os colegas que estão aqui na live podem dizer. Um ponto importante, Marcelo, da gente pensar, né, que a gente sempre... Lembrei porque na condição lá de orador da nossa turma, né, junto com a Gra, eu lembro que a gente tocou nesse ponto, né? Não é porque a gente está terminando uma graduação em psicologia que a gente não vai ter problema, que a gente vai tudo resolvido. Não, a gente sofre. E eu costumo dizer, sem demagogia nenhuma, né, e sem querer esconder, né, as minhas imperfeições também, eu sofro de compulsão alimentar. Às vezes, quando eu estou muito ansioso, eu como. Né? Sabe quando a cabeça não para? Né? Ataco a geladeira e vou dormir. Aí a gente tem refluxo, a gente tem... É claro que os problemas, teoricamente, são menores. Né? A longo prazo, não. Mas é muito diferente, né, de consumo de outras drogas. Mas é um comportamento, né? Um comportamento é um hábito que, cá entre nós, me deixa impotente. Né? Porque o refluxo é um dos problemas que eu estou relatando aqui. Então, acho que o primeiro ponto, né, é sempre a gente pensar com o nosso filho, com o nosso amigo, com o nosso paciente, qual a função da droga, qual a função daquela substância na vida dele. Então, a partir daí, a gente começa justamente a entender por que ele tomou esse caminho e não o outro. Tem um poeta que diz, né, olha, se você levar embora os meus demônios, você vai também levar os meus anjos, né? Freud dizia, quem tem bons remédios tem também bons venenos. Então, a vida da gente, né, nesse sentido mais artístico que eu estou trazendo, ela passa por essa alquimia. Ela passa por escolhas. Né? Ela passa pela nossa responsabilidade em trazer ou não algumas coisas para a nossa vida. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né, para a gente pensar. Muito legal, Sérgio. Opa, muito legal tudo que você colocou, tudo que você explanou, né? Essa questão da importância da gente fazer o acolhimento, né, de quem sofre, o acolhimento dessa angústia, né, sem ali aquela ansiedade da gente tentar dar respostas prontas, respostas rápidas, né, mas entendendo o quanto que ajuda e quanto que é importante para a pessoa que está começando essa transição ou que está pelo menos começando a desejar essa transição, né? Quanto que é importante sentir que existem pessoas ao lado dela, que existem apoios, que não são só as muletas, né, ditas as drogas, né, mas que são apoios reais, apoios construtivos para a vida dela, justamente para ela poder começar a trilhar, né, essa importantíssima transição. E uma outra coisa muito legal que me chama a atenção e que eu concordo plenamente dentro do que você coloca, que é justamente aí a questão da função, né, da substância ou das substâncias, quando a gente fala em poliusuários, né, na vida daquele indivíduo, né, e o quanto que é importante também, claro que nós profissionais
nós já somos mais treinados, e não só treinados, mas a gente tem ali um know-how também que nos ajuda a não olhar por esse lado. Que lado? O lado do julgamento, né? O lado do pré-juízo, né? O do pré-julgamento, da rotulação daquele indivíduo que desenvolveu essa síndrome, né? Mas o quanto que é importante também para os indivíduos não profissionais, da família, os amigos, quem está do lado, também ter esse olhar e ter essa postura, esse entendimento, né, de que a gente está Sim. falando de algo que se instala na vida do indivíduo e Uhum. como se instala e quando se instala já como uma compulsão, não é por uma escolha, não é por um desejo, não é por Uhum. uma, como se diz no popular, por uma sem-vergonhice, por uma Sim. falta de caráter, por algo Sim. nesse sentido. É por um adoecimento e é por conta de uma função que essa Uhum. ou que essas substâncias realmente assumiram, né, na vida dessa pessoa, na vida desse indivíduo em sofrimento. Eu digo sempre, né, que o dependente químico é aquele indivíduo que sofre e faz sofrer, né? Ele Sim. sofre porque muitas vezes ele se vê preso em algo do qual ele não consegue sozinho se libertar, né? E Uhum. ele faz sofrer aqueles que o amam, aqueles que estão à sua volta, né? E que querem vê-lo se libertando, né? Mas que muitas vezes Uhum. também não sabe, né? Que caminhos trilhar, como é que se configura e como é que podem configurar esse apoio para essa pessoa e para Sim. esse indivíduo. Então, acho que muito pertinente tudo que você fala. E, gente, a Freud todo mundo acho que conhece, né? Para quem não conhece, o Serginho está falando do Sigmund Freud, o pai da psicanálise, né? Isso. Ali século Mal-estar da XIX, civilização. século XX. O Serginho, quando fala do Nietzsche, ele está falando do Friedrich Nietzsche, né? Filósofo alemão, o Freud, médico vienense, né, da Áustria, o Nietzsche, o filósofo alemão, né, Serginho, do século XIX, né, Serginho? Isso, não, isso, 19, morreu Século justamente em XIX, 1900. Nasceu isso. em 1844. Século XIX, então, Uhum. né, é isso Isso. mesmo. É, Para a gente ir dando o nome aí para as pessoas que uhum. talvez não estejam tão familiarizadas com essa galera boa aí do pensamento humano, né? Sim, olha lá, o martelo. Ah lá, o martelo de Nietzsche apareceu, né? E o Apareceu. Sérgio citou também Zaratustra, né? Assim falou o Zaratustra, que eu não sei, Sérgio, você pode dizer melhor do que eu, talvez seja a obra mais emblemática, não sei se a gente pode falar isso, mas uma das obras brilhantes do Nietzsche aí, né? Eu acho, eu assim, esses dias quando me perguntam, a partir do que eu começo a ler Nietzsche? Eu falei, começa a ler Zaratustra. É porque tem uma história, né? Tem uma história. É claro que por trás disso você tem toda uma simbologia, né? Mas, enfim, Zaratustra pode ser um início aí, né? Mas, Marcelo, quando você fala do Freud, né? A gente aí eu até deu um toque do mal-estar da civilização, né? Há pouco falava do Sim. Lenine, né? De paciência, e a gente falando da família. Às vezes é necessário mesmo um pouco de paciência. Sei que é difícil, muito difícil, mas às vezes. Por quê? Se a gente está falando do Freud, o que é o mal-estar da civilização? O mal-estar da É, civilização, grosso modo, é essa ideia que a gente nasce livre, a gente, ou melhor, como diria Sartre, a gente é condenado a ser livre, né? A gente precisa construir a nossa autonomia, só que, desde o início, a gente é convidado a abrir mão da nossa liberdade em prol do pacto social, né? E isso causa muito mal-estar, né? Porque eu quero fazer alguma coisa, mas papai não quer e mamãe não deixa. Você ia dizer algo? quando você falou Sartre, eu apontei aqui o Ser e o Nada, que está aqui acima de Ah, mim do Sartre, ó. sei, tá aí, ó. Esse aí tá lá na minha estante para ser lido em algum momento. O Sartre foi um cara que Digerido. eu li até página 3, vamos colocar aí. O Heidegger eu consegui mais, viu? Mas vamos lá.
Então, Marcelo, se a gente partir por essa perspectiva, se a sociedade é repressora, né? Se a gente não pode, por exemplo, andar nu, né, na rua, que a gente vai ser preso, atentado violento ao pudor, na família a gente também tem algumas normas a serem seguidas. A gente nasce já em certo enquadramento. E esse certo enquadramento causa mal-estar. Muitas das vezes, o filho, a criança, o pai ou a mãe, porque às vezes pai e mãe caem entre nós, viu, Marcelo? É importante dizer, eu sempre desmistifico, né? Eu cresci num mundo que diziam, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Enquanto o psicoterapeuta falou, não, ser mãe é padecer no inferno. Né? Porque a ideia de paraíso é aquilo tudo tranquilo, sublime, anjinhos. Coloca dois irmãos no banco de trás do carro, ou como era na nossa época, em cima da variante, no motor ali no Fusca, né? Atrás, você viu o que acontece. Coloca dois moleques para jogar jogos de luta um com o outro, você vai ver que paraíso que é, né? Então é importante destacar que muitos pais, ou melhor dizendo, muitas pessoas se tornam pais e mães sem ter o devido preparo. Né? E como todo ser humano, vão errar. E muitas das vezes são erros que marcam, né, a vida de alguém. E aí é importante a gente demarcar, para sair da questão da moral, que muitos entram no consumo da droga para poder permanecer vivo em sociedade ou naquela família. Né? Então, esse ponto de ter paciência para acolher, entender, né, a função do uso na vida da pessoa é extremamente importante. É extremamente importante, porque a gente não sabe quais conflitos, né? Não é aquela coisa... A gente vive também um ponto aqui que todo mundo diz, né? A verdade vos libertará. Tá, mas se a pessoa não tiver condições de suportar aquela verdade, ela se torna crueldade. Né? Você falar para alguém, né? Algo, imagina algo bem simples. Alguém que quer fazer uma viagem, que está esperando muito uma viagem, de repente não dá certo. Aí você manda um e-mail ou manda uma mensagem de WhatsApp, algo extremamente frio, sem acolhida, né? Isso falta amor, falta cuidado, né? Faz com que a pessoa perca o chão. Né? Então, nesse sentido, a verdade é uma crueldade. Ela não tem nada, não tem nada de vos libertará. Né? Pode até libertar, só que, e eu acho que aí a gente entra num ponto importante que você já tocou, depois que a pessoa elabore o luto daquilo que perdeu, trabalhe, ressignifique, seja lá a ideia que possa vir, mas só depois dela assimilar aquele golpe é que é possível pensar numa outra liberdade, pensar em continuar a caminhada. Nossa, Serginho, você é muito legal te ouvir, é muito bom te ouvir, porque numa fala aí de, sei lá, 5 minutos, né, você traz tanto conteúdo, né, tanta densidade aí nessa fala que dá para a gente puxar uma série de fios da meada ou fios das meadas aí dessa sua fala, muito, muito, muito boa, muito relevante. Com certeza eu não vou conseguir puxar todos os fios, mas puxando alguns fios dessas meadas aí, é muito interessante a gente pensar, né, que assim, muitas vezes essa síndrome que brota de vários lugares, que é a dependência química, ela também brota, né, de uma dinâmica familiar, né, ou ela pode brotar de uma dinâmica familiar. E aí eu não falo apenas de hereditariedade, que também pode brotar daí, né? Mas a gente fala da vivência, da convivência, né? Desse mal-estar que você falou, né? E traduzindo em outras palavras para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente,
da própria disfuncionalidade de uma dinâmica familiar, né? A disfuncionalidade de uma dinâmica familiar, a gente sabe que ela é promotora, né, de muitos conflitos internos em cada um dos seus indivíduos, de muitos traumas, de muitas dificuldades, Uhum. né? Sim. Então, é muito bacana tudo isso que você fala, para a gente, né, começar aí a entender a coisa por aí. E um outro fio que eu puxo do que você falou, e eu concordo plenamente contigo, é que cada coisa no seu tempo, né? O indivíduo não vai dar um salto do ponto A, uso de substâncias, para o ponto B, não uso e manutenção do não uso de substâncias. O indivíduo ele vai transitar, né, por uma série de caminhos e descaminhos, altos e baixos, Uhum. que ligarão esse ponto a esse ponto B, Sim. né? E nisso, né, você traz muito essa noção e essa concepção da paciência e da persistência também, né, que eu Uhum. queria também Sim. colocar aqui. Como é importante para o indivíduo recuperando a independência química, a paciência e a persistência. Como é Uhum. importante para a família do Isso. indivíduo recuperando a independência química, a persistência e a paciência. Uhum. Uma dúvida muito comum, inclusive, nesse cenário, né, Sérgio? Às vezes alguns familiares chegam para mim e falam: olha, a gente vai fazer um tratamento, então, ambulatorial, como vocês sugeriram, porque muita gente confunde, né, Sérgio, que internação independente, tratamento para dependência química é sinônimo de internação, e não é. Uhum. Né? Tratamento em dependência química só é sinônimo de internação quando é dependência química em nível grave. Né? Nos níveis moderados ou leves, muitas vezes a gente consegue no ambulatório fazer um trabalho legal e a pessoa consegue fazer uma evolução legal. E aí a família chega para a gente e diz: então, beleza, ele vai parar de usar, ela vai parar de usar, e assim, não recai mais, ou se tiver uma recaída, a gente vai para a internação. E a gente Uhum. diz: não, não. Se preparem para os escorregões, que são os lapsos, os breves retornos ao uso seguidos de abstinência, né, de não uso, e as recaídas, os retornos mais prolongados, que aí a gente vai ter uma luta maior para tentar voltar para a abstinência, para a manutenção. Se preparem, ou vamos nos preparar todos para aprender sobre isso. Tanto o indivíduo, quais foram os gatilhos que levaram para aquilo, né? E como lidar com esses gatilhos, e como prevenir esses gatilhos, e como reduzir a força e o impacto desses gatilhos na vida do indivíduo, que está bem dentro da modificação do estilo de vida, e a Uhum. família também. Sim. Porque às vezes o indivíduo escorrega e ele não recaiu ainda. E a família, naturalmente, com o seu medo, com a sua angústia, com a sua dificuldade natural, né? Somos humanos, temos todas as nossas limitações e dificuldades, às vezes chega e fala: puxa, eu não acredito que a gente está fazendo todo esse empenho, investindo nesse tratamento e se desdobrando para sair mais cedo do trabalho, para ir lá, e você dá uma dessa, e você faz isso. E aí o que, que acontece? A família, às vezes, nessa hora, tentando dar um chacoalhão para que o indivíduo fique bem ou pare de usar, né, não sabe que muitas vezes está empurrando esse indivíduo um pouco mais para perto do precipício, um pouco Uhum. mais para perto da Uhum. recaída. Sim. Por isso que, inclusive, é tão fundamental também, tão importante tratar a pessoa, né, independência química, e orientar a família, quando não, pensar alguns membros da própria família para tratá-la também, ou Sim, para tratá-los também, né? sim, sim, Marcelo. É isso mesmo. Esse é um ponto acho que, fundamental, né, quando a gente fala do tratamento, né? Porque, ao mesmo tempo, quando a gente coloca que talvez a família possa ser o ninho, o berço, né, daquilo que vai aprisionando, né, vai fechando um pouco o horizonte e leva justamente ao uso de alguma substância, a família também é aquilo que pode ampliar cada vez mais os horizontes, né? Uhum. Nesse sentido, eu acho que tem algumas ferramentas aí que a gente pode trabalhar.
O nosso amigo aqui, ele traz uma figura, né? Uma imagem muito importante, né? Ele diz assim, o homem é um rio turvo. Né? O homem é um rio turvo, um rio manchado, um rio muitas vezes poluído ou mexido, né? Com várias substâncias. É preciso ser um mar para acolher esse rio turvo sem se toldar. Então, olha só a importância da família, né? Se um membro, né, se um membro está ali adoecido, né, está enfraquecido, a família justamente tem que ser esse lugar, esse oceano de mares revoltos e profundos, né? Porque muitas das vezes precisa dar o limite, sim. Só que aí a gente vai entrar num ponto importante, que é justamente a diferença entre o limite a partir do amor e do medo. Né? É importante que a família, então, trabalhe para justamente ser esse mar. Né? E para poder dar esse limite, como é que esse limite funciona? Né? O limite a partir do medo, como você disse, ele tenta sempre cercear, ele tenta sempre cortar, ele tenta delimitar, ele tenta construir jogos no sentido que deem sentido a um trabalho. Né? Claro, é um investimento, né? Às vezes é afetivo, é um investimento pecuniário, né? Vai dinheiro, vai tempo, vai vida, né? No acompanhamento de algum amado. E nesse sentido, muitas das vezes, quando a gente faz com medo isso, a gente quer justamente controlar e a gente se pega muito nas receitinhas. Né? Como você disse, ó, parece que vai haver uma mágica, né? Daqui para cá, e a gente entende sempre progresso, né? Como algo contínuo. Né? Quando, na verdade, o sujeito vai, vem, vai, às vezes dá um passo atrás para dar dois para frente, ganhar um. Por isso são idas e voltas, né? Sempre a vida tem isso, né? Isso que você está chamando muitas das vezes de um deslize, de uma recaída. E aí tem muitas coisas envolvidas, né? Eu tive pacientes aqui que eles não tinham a síndrome da abstinência, né? Todo aquele sistema parasimpático ali atuando, né? Sudorese, taquicardia, às vezes diarreia, que vem justamente do momento que ele está parando, né? O uso, a abstinência forte ali. Aí o que acontece? Ele diz assim, eu estou tranquilo, a abstinência não está batendo. Mas quando eu penso na possibilidade de uso, desencadeia tudo isso. E aí vem um ponto importante, né? O que é que faz esse sujeito pensar no uso, na possibilidade do uso? Se ele está justamente num ambiente que tenha justamente mais amor, que tenha mais aconchego, que arrisque com ele, sabe? Essa questão de falar, filho, tô com você. Tô com você. Pai, tô com você. Porque também tem o inverso, né, Marcelo? Às vezes a gente fala de filhos, né? Mas muitas vezes tem pais, né? Que aí os filhos precisam fazer um exercício hercúleo aí extremamente forte para poder dar conta, né, dessa situação. E aí eu costumo dizer, a diferença do amor, né, e do medo é justamente essa, que enquanto o medo tenta controlar, tenta fazer as suas regrinhas, né, o amor arrisca. O amor é arriscar-se. O amor, tá bom, tô contigo. Vai dar certo? Não sei, mas é o melhor a ser feito. Eu te amo. Né? Eu tô com você nessa caminhada. Né? Aconteça o que acontecer. E aí vem o ponto importante, que é sempre o conselho que eu dou tanto para os pais que estão aí com filhos na dependência, ou também pessoas que convivem com familiares que estão em depressão. Fala, mas como é que eu cuido? Eu falei, a melhor maneira, cuide primeiro de você. Porque a regra do jogo, via de regra, a regra é que a pessoa não vai fazer o que você quer. Então você vai fazer os seus planinhos, tudo bonitinho, você vai, daqui para cá ele vai fazer isso, 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 dia 1, 2, 3, tal, tal, tal. Só que ele não vai fazer isso. E aí, como é que você lida com a frustração? Como é que você lida com essa angústia, com essa frustração, e não vai justamente recorrer a substâncias lícitas ou ilícitas? Né? Como é que você não vai endurecer
para além do amor com o seu filho. Eu sempre costumo utilizar uma frase do Nietzsche também, que diz assim: a força do forte é suportar a fraqueza do fraco. A força do forte é suportar a fraqueza do fraco. Eu acredito que é aí, Marcelo, que a gente consegue justamente fazer aquilo que a gente tem naquela animação, a Era do Gelo, Era do Gelo 1, né, que eles estão ali naquela trama, e ao final, o que a gente tem? Um protegendo o outro. E qual é a frase? É isso que se faz em bando. Se a gente imaginar a família contemporânea como um bando, o que a gente faz em bando é um cuidar do outro. E a melhor tradução que eu encontrei até hoje para a palavra amor é justamente isso: relação de cuidado. É aí que a gente consegue a gente consegue convidar, né, essa pessoa que está na travessia para fazer outros laços que não com a droga. Porque é esse o ponto. É fazer laço. Ao invés de ficar nesse gozo aqui, é você fazer laço, é você redescobrir tua família, redescobrir outras possibilidades. E aí, cara, aí é importantíssimo fazer laço, talvez, acho que a gente não entrou nesse ponto, mas é importante fazer laço com o futuro. Porque muitas das vezes o dependente ele fica marcado por um passado. Eu fiz minha mãe sofrer, eu fiz meu pai sofrer, nossa, eu fiz isso com meus irmãos. Então ele fica lá no passado, sofrendo lá. E cá entre nós, a vida nunca teve, nunca terá um sentido pronto e dado. Se é para a gente sofrer, vamos sofrer pelo que vier. Vamos sofrer por esse desafio de fazer a nossa vida uma obra de arte, de equilibrar as coisas, né? Conforme já nos trouxe aí a querida Elis. Muito bacana, Serginho, muito bacana, né? Inclusive essa questão, você falou da questão do amor e do medo. Isso. Quando você fala do medo, né, eu penso muito na questão aí da postura autoritária, né, que tem medo de não dar conta, né, das transformações, das mudanças ou dos desafios que virão, e que daí tenta, através do autoritarismo, né, colocar ali uma série de regras para o outro, sem que se ouça o outro, sem que se acolha o outro, sem que se negocie com o outro, sem que haja diálogo, né? Diálogo, e diálogo, lembrando sempre, né? Diálogo não é o monólogo, né? Não é eu fazer um sermão para o outro. Diálogo é eu dizer para o outro e ouvir do outro, e me colocar a ouvir do outro, para a gente tentar chegar no que você está chamando de amor, né? Que vai ser uma relação que coloca limites que são importantes, Sim. né? Olha, até aqui eu aceito, eu tolero, eu concordo, depois daqui você já invade o meu espaço vital, eu não aceito, não tolero, não concordo, né? Mas a gente pode também tentar encontrar alternativas, né? Eu te amo, eu estou ao seu lado, eu estou disposto, eu estou disposta, para que a gente possa somar forças, dialogar e procurar encontrar alternativas para essa mudança, para essa transição, para essa transposição. Para a Né? vida, né, Marcelo? Eu acho que um ponto importante, a gente está falando aqui dessa transição, mas, no fundo, é o lidar com o real da vida. É o lidar com aquilo que Chico Buarque já nos disse um pouco, né? Se a gente correlacionar aí os nossos desejos ou a própria vida, né? Que não tem sentido, nem nunca terá. Então, um ponto seria assim, essa ideia, quando a gente joga essa oportunidade de nos colocarmos nessa perspectiva de fazer da nossa vida uma obra de arte, é um convite para os pais e para todos que são familiares
é que a gente nunca vai estar preparado para o que a gente sabe que um dia há de acontecer, que é a morte. Trazendo uma perspectiva trágica, às vezes a gente tenta, né? A gente faz o filho sofrer pra caramba para passar numa federal, para passar numa estadual, para ser médico, para ser isso ou aquilo. E, de repente, esse filho não consegue se formar. De repente, esse filho vai embora. Ou, de repente, você se dedica até não querer mais para ser o filho que seu pai queria. De repente, seu pai vai embora antes. Né? Então, esse trágico, esse lado trágico da vida, nos chama para esse ponto, para dizer assim, lindão, lindona, que bom que você está aqui comigo. Entre trancos e barrancos, estamos juntos. Faz parte disso que a gente chama vida, construir algo que nos faça bem e que nos faça melhor. Perfeito, Serginho. Concordo plenamente com você, viu? E assim, eu acho que viver, né, é a gente saber que ora a vida vai gratificar a gente, ora a vida não vai gratificar a gente, mas em ambos os movimentos, que como você disse bem, não acontecem de maneira retilínea, bonitinha, né? Acontece nas esferas ali dos altos e baixos, das idas e vindas, das construções e desconstruções, né? É que a gente vai se fazendo humano, mas também se fazendo fortes no sentido da gente poder estar ali dando a cara a tapa, de cara limpa, para lidar, né, com todos esses desafios, com todas essas idas e vindas que a vida tem para colocar para a gente. Uhum. Serginho, o que dizem quando o papo é bom, né? Rapaz, já são 10 para as 9 dentro dessa live de 1 hora. Sinceramente, para mim, né, a sensação é de estar há 20 minutos conversando com você no máximo, 20 minutos te ouvindo, né, e a gente aqui fazendo esse bate-bola com essa galera que está aí conosco. Acho que é excepcional. Eu agradeço demais aí as suas colaborações, esse conteúdo todo rico que você trouxe para a gente aqui hoje. Sem dúvidas nenhuma, todos nós sairemos dessa live, né, bastante pensativos, bastante reflexivos, mas que a gente possa, no momento seguinte, depois dessas reflexões todas, trazer algo para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática, né? Porque esse movimento, como a gente bem sabe, a gente bem aprendeu, é super importante da gente elevar, refletir e mergulhar de novo nesse aqui e agora, nessa vida prática da gente, para a gente poder ir fazendo as coisas acontecerem e desacontecerem na vida da gente, como a gente tem falado ao longo desse encontro. Cara, então assim, não vamos nos despedir agora. Eu vou rolar um pouquinho a página aqui para a gente ver um pouquinho sobre a participação e a pergunta das pessoas, as perguntas das pessoas. Tá, gente? Quem não colocou uma pergunta ainda, coloca aí pra gente. E deixa eu ver aqui se tem. Você viu que a Etienne falou, você não deve ter visto que a Etienne falou aqui, canta para nós, Serginho. Enquanto eu procuro, canta para nós, hein, Serginho? Eu vou te jogar na fogueira. Deixa para uma É muito próxima. fogueira? Então tá bom. Deixa Tentei, para Etienne. próximo. Um beijo para Etienne. Eu vi que a Mônica está aí também, Cláudio, né, da A Mônica nossa tá aí querida turma. também. 51ª turma de Psicologia da Unimep. Olha, tinha esquecido disso já. 51ª? 51ª. Professora Maria Pelissari. Maria Pelissari. Nossa querida Peli. Olha a Etienne aí, ó. Beijo, Etienne. Espera aí.
Temos poucas perguntas hoje. A Érica comenta que verdade, a empatia da família é muito importante. Verdade, Érica. Concordamos, né, Serginho? Com certeza. A Mas tá Etienne fala que joia. o Sérgio sempre é maravilhoso nas suas percepções e elaborações. É verdade, Etienne. Gratidão. O Mas Tiago super fala um queridão. pouquinho sobre a. Super querido, o Tiago fala um pouquinho sobre a passagem dele na nossa clínica. Que legal. Poxa, Legal, Tiago, Tiago, um bacana. grande guerreiro com muitas construções. E aí o Felipe, que está sempre aqui com a gente, obrigado, viu, Felipe, sempre pelo prestígio, diz assim, ó, como adicto em recuperação, parabéns. Hoje já trabalho falsas crenças e distorções cognitivas, né? As crenças, né, que a terapia cognitiva fala de distorcidas ou disfuncionais ou irracionais e também as distorções cognitivas que a gente gosta muito de trabalhar nas TCCs, legal, Felipe. Porém, acredito que no início a pessoa não deve se preocupar com essas mudanças todas, mas manter-se abstêmio. Concordo com você, viu? Depois vamos ouvir um pouquinho o que o Serginho tem a dizer, mas concordo com você, Felipe. Não se trata de se preocupar, porque senão aquele indivíduo que pode ter como um dos sintomas da síndrome de abstinência pode exacerbar, né? Fazer explodir essa ansiedade toda nesse indivíduo, né? Mas é importante ir gradativamente se ocupando destas mudanças, porque se o indivíduo não for gradativamente se ocupando de algumas pequenas mudanças, como que ele vai conseguir chegar a ser a abstinência? Como que ele vai conseguir chegar a ter minimamente uma manutenção de abstinência sem mudanças? Né? Então, concordo plenamente com não deve se preocupar com tantas mudanças, mas acrescento aqui, eu coloco da importância da ocupação gradativa de mudanças ou para com mudanças, tá? Para conseguir chegar à abstinência e sobre isso, Sérgio. Mas ou eu não consegui te ouvir. Cortou um É, eu também, eu não ouvi o final Eu só aí que perguntei você se havia você queria dito. fazer alguma consideração sobre aí a questão do Felipe, né, que Uhum. eu coloquei para ele, né, ele colocou que não, o indivíduo não deve se preocupar com tantas mudanças, e eu concordei com ele, mas aí eu também acrescentei que, do meu ponto de vista, para ele chegar à abstinência, que o Felipe falou, é importante ele se ocupar de algumas mudanças Uhum. gradativamente, porque senão Sim. como que ele chega sem Uhum. mudanças Sim, à abstinência e posteriormente à manutenção de, né? sim. Eu acho que aquele ponto que você mesmo trouxe, que a gente comentou aqui, na verdade, essa ideia daquilo que te faz mais potente, daquilo que te faz mais forte, é extremamente importante. Para você ter as mudanças, é você se sentir. Né? Se a gente está falando em construir novos laços, que não aqueles laços de dependência com as substâncias, quais laços você vai construir? E é justamente quando você constrói esses laços que você vai sentir se você está mais forte ou não. Né? E mais forte, justamente voltando naquele ponto inicial, não é sobre aquilo que você tira da sua vida, mas como é que você assimila. Que você, porque um dos pontos que eu costumo dizer, a cocaína, a maconha, o álcool, seja lá o que for, vai estar aí a todo momento. O que você precisa nutrir é essa sua capacidade de dizer: o meu elo não é com você agora, é com outra coisa, né? É com alguém, né? É esse laço, né? É cortar. Então, é por isso que a gente entender esse binômio aí de força e fraqueza está justamente relacionado a essas pequenas mudanças que você trouxe. Perfeito, Serginho, muito bom. E o Richard ou a Carol colocam aqui, né? Acho que é o Richard, que cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo.
ele coloca que ele se relaciona com uma substância, mas como fazer, né? Como lidar com tanta diversidade de drogas presentes na atualidade, né? Ele coloca um pouquinho dessa questão. E de fato, assim, né, gente? Quanto mais cedo o indivíduo começa a usar, quanto mais tempo de vida o indivíduo passa usando, e quanto mais substâncias esse indivíduo usa ao longo da vida ou se relaciona neste momento de vida, né, que são muitas vezes chamados os poliusuários, mais difícil é o tratamento, mais difícil é a recuperação. Né? A gente precisa entender aí essa realidade, que é mais difícil o prognóstico, quer dizer, a visão de futuro e a visão de recuperação que a gente tem de um indivíduo. Né? Isso também é verdadeiro quando a gente fala de comorbidades presentes na vida do indivíduo. Então, o indivíduo desenvolveu uma dependência química e veio antes ou depois dessa dependência química alguma outra síndrome ou doença psiquiátrica, por exemplo, a depressão, né, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Não importa o que veio antes ou depois. O que importa é que a gente identifique o que há para tratar, né, e para tratar concomitantemente, né? Mas à medida em que a gente tem um indivíduo que começou mais novo, que ficou mais tempo nesse uso, né? Que teve mais recaídas, que tem comorbidades e que é um poliusuário, a gente de fato vai estar a gente vai estar diante de um desafio maior, de uma dificuldade maior e de um prognóstico, de uma visão de futuro de recuperação que pode ser negativo, né? Mas jamais insuperável, porque a gente precisa acreditar no ser humano, a gente precisa acreditar em todo o movimento e a gente precisa acreditar no poder de superação de qualquer indivíduo, independente do tamanho do desafio, tá? Mas essa é uma realidade, né, Sérgio? Sei que o nosso tempo está terminando, eu acho que uma coisa seria, experimente outras drogas. Opa, quais eu estou falando? Das suas. Cara, porque às vezes, quando você está dizendo desafiar-se, desafie-se a pegar uma bicicleta e pedalar, desafie-se a surfar, desafie-se a experimentar isso, né, que a gente fala, esses neurotransmissores de bem-estar que o nosso corpo traz. Desafie-se a jogar bola.